alunos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar de petróleo. A aula de Química para o Enem da Universidade para Todos está começando nesse exato momento. Vamos nos preparar porque estamos chegando aos momentos mais importantes para a prova do Enem. É um momento de revisão, é um momento de introspecção, é um momento de reflexão também. É um momento de pensar que o seu sonho está próximo de se realizar. É o momento de pensar que a sua chance, a sua oportunidade de estar trazendo novos caminhos para a sua jornada. Esse é um momento muito mais do que essencial também para você ter autoconhecimento, para você ver que você tem capacidade de ir mais além e principalmente para você ver aonde é que você precisa melhorar. Porque nós crescemos a cada dia, evoluímos a cada segundo, então nunca sabemos tudo. De química não é diferente. Em química nunca vai ser diferente, né? Porque a química faz parte da vida. Então, galera, na questão de hoje, essa é a questão de 2018, a questão 124 do Enem de 2018. Eu trouxe essa questão aqui para a gente refletir um pouquinho sobre os processos do petróleo. É uma questão muito simples, é uma questão bem leve, uma questão que vai exigir de você, na verdade, um mínimo de conhecimento prévio e mais a interpretação da própria questão mesmo para poder você estar refletindo e trazendo isso para a tua resposta. Então eu peço só que vocês prestem bastante atenção no enunciado que nós vamos estar aqui trazendo para vocês, tá? Vamos ler juntos e eu vou dar uma pausazinha de uns minutinhos, você vai pausar o seu vídeo e você vai tentar resolver essa questão com a interpretação da própria questão. Em seguida, você dá um play no vídeo para que a gente possa estar respondendo essa questão. Esse é um exercício muito importante para você estar revisando aí comigo. Então, eu peço que você pause o vídeo para resolver a questão. Assim que eu der o ok aqui, vocês novamente deem o play no vídeo para conferir se a questão que você marcou é a questão correta. Vamos lá? Questão 124 do Enem de 2018 diz o seguinte: o petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É claro que o preço do petróleo tem variado bastante, né, gente? A gente vê do ponto de vista mesmo da crise que nós estamos passando recentemente no nosso país. No entanto, sempre foi uma das fontes de energia de larga utilização para uma variedade de produtos e principalmente para combustível, tá bom? É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, nós já falamos disso. O petróleo ele é um composto de hidrocarbonetos, né? É um composto das transformações naturais, né? Nós já falamos disso nas aulas anteriores de hidrocarbonetos. Falamos principalmente que faz parte dos combustíveis fósseis, também faz, dentre muitos outros, que constituem a matéria orgânica existente, né, fabricada há milhares e centenas de milhares de anos pelo planeta Terra. Então, por isso o petróleo é encontrado em tão distante, né, do ponto de vista do solo, né, o seu acesso é tão complicado. Por quê? Porque, na verdade, foi fabricado centenas de milhares de anos pelo nosso planeta. É um óleo formado por várias substâncias orgânicas, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares, como a gente falou, diferentes pesos, associações de carbonos, quantidade de carbonos associados, e são utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Simplesmente a indústria ela tem interesse em um tipo de cadeia carbônica e ela vai lá e o que ela faz? Quebra essa molécula e obtém aquela quantidade de carbonos que compõem aquele tipo de textura de material ou aquele tipo de material, aquele tipo de produto comercializado. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Esse é o momento em que você fala que vai existir de tudo, que não está entendendo, que nunca ouviu falar de craqueamento, que essa questão você vai com certeza chutar, que você não tem noção do que significa isso, que, portanto, nada nessa questão te disse nada com nada para você responder. Só que isso não é verdade. Essa questão ela traz a reflexão sobre processos associados à produção de novas moléculas a partir
da química orgânica, a química dos compostos de carbono, a química dos hidrocarbonetos. Então, nós temos aqui uma interpretação que nos traz um novo conhecimento acerca da química orgânica, né, especificamente do petróleo, e também a noção de que nos processos industriais é possível alterar essas moléculas. Porque até então você talvez não tenha refletido de que o petróleo ele pode ser transformado. Não só no combustível para carros, mas para muitos outros produtos. Você quer ver um exemplo? Gás liquefeito de petróleo, é o GLP, que é muito comum a gente estar falando dele. Professora, eu nunca ouvi falar em GLP, o que significa isso? Gás liquefeito de petróleo. É o gás de cozinha que você conhece, amigo. É isso mesmo. Quer ver outro exemplo? A manteiga. A margarina, porque a manteiga é vegetal, né? Tem a origem nossa aqui, né? Associada à vaquinha. Mas quando a gente fala em margarina, a Adeline, que é uma das margarinas que todo mundo fala, né? Todo mundo usa. Não é uma propaganda da Adeline aqui, mas é uma marca muito conhecida de margarina, muito utilizada, né? Dentre muitas outras, observo outras marcas, tá? Então, é um exemplo de derivado do petróleo. Gordura hidrogenada associada ao petróleo. Então, nós temos aí também a borracha associada ao petróleo, talvez, né? Existente em o chiclete, né? É um exemplo de derivado do petróleo, você não sabia, mas o chiclete é derivado do petróleo, sim. Muitos outros, né, os gases que são utilizados aí também para fornecer combustível para os carros, tá? Também é derivado do petróleo. Nós temos uma infinidade de compostos associados ao petróleo, gente. Inclusive, o processo de betume, né, que faz com que a gente possa ter um asfalto decente na nossa cidade, é associado a derivados do petróleo também, né? Derivados menos, vamos dizer assim, uma matéria-prima menos interessante do ponto de vista de comercializar. Então, é utilizado para asfaltar as ruas. Outro exemplo de derivado do petróleo. Então, tudo isso a gente convive e não sabe, né? E a gente não sabe como chegou a esse produto através do petróleo. Por processos e técnicas de obtenção de componentes. E de que forma isso acontece? Você pode mexer na cadeia carbônica que está presente no petróleo? Sim. Eu posso alterar as condições para que eu consiga extrair daquele óleo um determinado produto com uma textura diferente, com um aspecto diferenciado? Sim. E é isso que as indústrias fazem. Aí a questão traz a seguinte reflexão que eu quero que vocês observem aqui. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, isso está associado a um processo de transformação da matéria, do petróleo, em compostos diferentes. Então, para aumentar essa quantidade de frações, né, otimizando o produto de origem fóssil, claro, um combustível fóssil produzido pelo planeta Terra há milhares e centenas de anos, né? Então, para que isso seja possível, para otimizar esses produtos, para eu conseguir separar esses produtos, obter umas frações desse produto que seja possível comercializar, você utiliza um processo chamado craqueamento. Agora, eu quero que você pare para raciocinar. Nesse trecho, obtém a resposta que você precisa para responder essa questão. Você sabe por quê? Porque aí você pensa, o que é craqueamento? Eu não faço ideia do que seja craqueamento, né? Mas a questão, ela fala, o craqueamento ele serve para aumentar a quantidade de frações de produtos comercializáveis. O que significa frações? Significa que ele está o quê? Ele está dividindo alguma coisa para obter vários pedacinhos, várias frações. Ó, dividindo, tá? Então, galera, aí ele pergunta, o que acontece nesse processo de craqueamento, né? Aqui ele já traz, né, aumentar a quantidade de frações, otimizar o produto de origem, aí ele utiliza o craqueamento. Então, ele dá a ideia de transformação da matéria por meio de divisão, de separaçõezinhas ali,
né, de compostos derivados do petróleo. De um único composto eu consigo fracionar em vários compostos interessantes para a indústria, do ponto de vista econômico. E aí a pergunta é, o que ocorre nesse processo de craqueamento? Alternativa A, transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Alternativa B, reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. Assustador, né, gente? Primeiro porque ninguém nunca nem falou aqui nessa questão de óxido-redução, mas é só uma dica para você ver que as questões são bem óbvias. Letra C, solubilização das frações do petróleo com utilização de diferentes solventes. Letra D, decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Letra E, separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. E aí, galera? O que vocês acham que está associado ao processo de craqueamento? Esse é o momento que eu quero que você dê uma pausa neste vídeo, para que você possa finalmente estar respondendo essa questão e conferindo logo em seguida. Dá uma pausazinha no vídeo aí, por favor, galera. Pronto, agora que você já respondeu a questão, né? Espero que você tenha acertado. Nós vamos conferir qual é a alternativa correta. Vamos começar pelas questões muito ridículas. As que não têm condições nenhuma de estarem corretas. Vamos ler. Vamos lá. Eu vou utilizar a canetinha aqui para a gente riscar a questão incorreta. Letra B. Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre moléculas. De forma nenhuma. Em nenhum momento a gente falou de reação química aqui. A gente falou de transferência de elétrons aqui, né? A gente não fala de reação nenhuma, muito menos óxido-redução nessa questão. A gente fala de um processo muito mais associado aí a moléculas de petróleo que estão sendo fracionadas do que reações de óxido-redução. Então, a alternativa B, gente, já dá para ver de cara que não é a alternativa correta. Então, eu sugiro que na sua prova do Enem você possa estar descartando as questões mais ridículas para que fique mais fácil você poder escolher a questão que é mais coerente, aí a resposta mais coerente, tá? Letra C. Solubilização das frações do petróleo com utilização de diferentes solventes. Outra questão absurda, porque a gente não fala em nenhum momento de solvente. Vocês já ouviram falar de solvente aqui ao longo do texto? Não tem nada a ver com solubilização, gente. As questões, elas são bem objetivas, tá? Elas querem de você o que elas oferecem na interpretação. Muito mais do que isso aí, é completamente, né, um exagero. É o caso, por exemplo, da letra B e da letra C, né, nesse caso. Vamos para a letra D. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Também em nenhum momento falamos de centrífuga, né? O que é uma centrífuga, para quem não tem conhecimento, que tem interesse em descobrir? Uma centrífuga, gente, nada mais é do que um equipamento que possibilita, que promove a separação de um líquido, né, em uma ou mais fases. É quando às vezes você tem ali um copo cheio de água e areia, e aí fica aquela areia no meio do copo, fazendo aquele escurinho na água, né? E aí, o que a centrífuga poderia fazer? Ajudar no processo de separação da areia da água. E aí você vai ter a água limpinha e a areia lá no fundozinho do tubo Falco, que é o tubo que você coloca a tua amostra para centrifugar, para separar. Além da gente não falar em centrífuga em momento algum, a gente não está falando de processo de separação. A gente não está falando de decantação, né? A gente não está falando de centrifugar, de fazer com que a matéria se separe, tipo água e óleo. Não, gente, em nenhum momento do texto a gente comentou sobre isso, né? Separação química aqui não faz sentido nenhum, separação física, perdão. A gente está falando mais de processo químico, a gente está falando mais de etapas de processamento do petróleo. Então não tem nada a ver nem a questão B, nem a questão C, nem a questão D. Vamos avaliar as questões E e A. A questão é:
separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Olha só, temperatura de ebulição pode sim favorecer a formação de compostos diferentes do petróleo. Eu posso fazer com que o petróleo ele tenha aí uma separação, né, associada a esses compostos, sem sombra de dúvida. No entanto, salvo aí uma informação de que para que você consiga fazer esse processo de separação, né, temperatura de ebulição, é necessário que você aqui sim, né, associe a frações desse petróleo e não a processos simples de separação como se fosse um processo físico. Quando a gente envolve temperatura de ebulição, a gente está associando um processo químico, né? E esse processo nos interessa, né? Mas quando a gente fala de decantação, quando a gente fala de separação, a gente está falando, gente, de dois processos físicos que não é interessante para nós nessa questão, né? A questão ela está trazendo um processo químico de craqueamento. Isso aqui é um processo químico. Então também observem isso, tá? A gente também tem que estar trazendo essa reflexão. O que é a decantação? É você deixar que as moléculas que têm possivelmente diferentes massas, elas se separem de forma, né, natural, associada a uma temperatura normal, tudo comum. A separação é das consequências da decantação, porque você vai estar fazendo com que o material sólido ele se deposite no fundo de um recipiente e aí você separa a água desse material. No entanto, ambos são processos físicos e que a gente tem que estar descartando dessa questão porque não faz parte de forma alguma do processo químico que é o craqueamento. Então a questão ela quer de você que você reflita sobre o que são processos químicos e o que são processos físicos, tá? E que principalmente tem questões que vão trazer respostas, uns quesitos muito absurdas e que de forma alguma você deve se enganar, tá? Já vai eliminando logo. Então, gente, a gente já sabe que a resposta correta é a letra A. Por quê? Porque o craqueamento está associado à transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Isso é um processo químico que exige, claro, associações a temperaturas de ebulição dos diferentes compostos. Só que isso está associado ao craqueamento, não à separação, né? É um processo físico, isso é um processo químico. Então, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores, é a quebra dessas frações do petróleo, craqueamento, crash, quebra, tá? Para que você não se esqueça, é importante que você revise os conteúdos do petróleo sempre, porque volta e meia o Enem cobra questões do petróleo, cobra questões associadas à crise do petróleo e, no caso da química, aos processamentos, né, as etapas do processo de produção dos combustíveis, tá? Para que a gente possa estar utilizando eles no nosso dia a dia. Então, sempre volta e meia, faça questões associadas, voltadas para o petróleo, leia conteúdos associados ao petróleo, leia o fracionamento do petróleo, leia sobre o craqueamento do petróleo. Não se esqueça de forma alguma de estar levando em consideração essas questões, tá? Para que você tenha um conhecimento prévio, para que na hora da prova tudo fique muito mais simples, tudo fique muito mais fácil. Essa é a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Aguardo vocês. Até a próxima. Um forte abraço.